Você já ficou com dúvida se é o melhor momento ou não para comprar IPCA+, seja 2032, 2040 ou 2050? Será que estamos nas melhores taxas? Será que essas taxas ainda podem subir? Ou essas taxas podem cair e você nunca mais pegar essa oportunidade? Nesse vídeo eu vou te mostrar não só qual uma ideia de projeção para as taxas do Tesouro IPCA+, mas também como vai funcionar a marcação a mercado se esse cenário se consolidar. Se você tem essa dúvida, esse vídeo vai te ajudar, com certeza. Fica comigo e não se distraia. Olá, riqueza, seja bem-vindo ao canal que te ajuda a proteger e multiplicar o seu dinheiro. Só tem um jeito de você ficar por dentro de todo o conteúdo que eu trago aqui semanalmente, descendo, apertando o botão de inscrever-se, ativando o sininho. E quem nunca olhou para essas taxas aqui, Tesouro IPCA+, pagando 8,11% ao ano, só de taxa fixa mais a inflação, Tesouro IPCA 2040, 7,55% ao ano, e Tesouro IPCA mais 2050 pagando 7,27% ao ano, só de taxa fixa, hein? Mas aí fica aquela grande dúvida, será que nós estamos nas melhores taxas, no melhor momento de fazer investimento, ou vale a pena segurar mais um pouco? E essa dúvida é muito pertinente, porque olha só, as taxas do Tesouro Direto IPCA+, variam diariamente. Sabia que elas podem chegar a variar até 3 vezes no mesmo dia? Você pode acessar de manhã, a plataforma ela vai estar prometendo uma taxa. Você pode acessar de tarde, ela vai estar prometendo outra taxa. E assim nos mostra esse gráfico aqui do IPCA mais 2040, onde eu projetei os últimos 30 dias e vejo como essa taxa se comportou. 7,55 em 16/7 de 2026, atingindo o pico de 7,78 em 2/7 de 2026. Nesse período dos 30 dias, a menor taxa foi de 7,35% em 16 de junho de 2026, exatamente um mês atrás em relação a 16/7 de 2026. Talvez você esteja arrependido por não ter comprado em 2 de julho de 2026, quando as taxas estavam nas máximas históricas desse período de 30 dias. Agora, se eu colocar 90 dias, a gente pode ver que essa taxa de 7,78 também foi a maior taxa dos últimos 90 dias. E se eu colocar do último ano, também a maior taxa do último ano, 7,78%. E se eu colocar de todo o período do Tesouro IPCA mais 2040, desde o momento que ele foi ofertado ao mercado, exatamente 7,78% ao ano. E você ainda está em dúvida se é momento de investir ou não no Tesouro IPCA+, não sabe o que vai acontecer com a economia daqui para frente, se essas taxas vão se manter caindo ou vão subir novamente. E eu já fiz um vídeo aqui no canal justamente falando dessa intervenção que o Tesouro Nacional pretende fazer no Tesouro Direto e como isso tudo pode mudar o cenário das taxas desses investimentos. O que é essa intervenção? Resumidamente, para a gente não repetir o conteúdo aqui, mas a intervenção nada mais é do que o Tesouro Nacional ir ao mercado e recomprar os títulos que ele já vendeu. Isso vai fazer com que a oferta de títulos diminua, o preço aumente e as taxas caem, fazendo assim com que as taxas de rentabilidade sejam menores do que aquela que o mercado está cobrando do governo para emprestar o seu dinheiro em função do risco Brasil que se coloca para os próximos anos. E aí é bem verdade que tem muita gente também querendo fazer marcação a mercado nesse momento, aproveitando essas taxas para sair antes do vencimento do título e assim ganhar muito mais dinheiro. Será que isso ainda está sendo vantagem nessa época do ano, nessa época da economia, frente ao cenário de grande volatilidade que o período político nos traz, pois estamos próximos da eleição para presidente do Brasil. E aí eu vou te mostrar nesse simulador quanto ganha a pessoa que investir exatamente R$10 mil nas taxas atuais do Tesouro IPCA mais 2032. Estou simulando aqui, investindo no dia 16/7 de 2026,
Esse título tem um vencimento em 15/8/2032, ou seja, nessa data o Tesouro Direto vai pegar e vai depositar o dinheiro na sua conta, devolver o capital, aquilo que você investiu, mais a rentabilidade, mais o rendimento ganho, obviamente descontando os impostos, imposto de renda e taxa de custódia. Mas se você aplicar R$10.000 no dia de hoje, o preço unitário de compra está em R$ 2.958,80. E o preço unitário de compra nada mais é do que quando você vem aqui para o Tesouro Direto e você vê o Tesouro IPCA 2032, por exemplo, tendo preço unitário de R$ 2.958,80. Esse é o preço da unidade se você fosse comprar uma unidade completa, mas lembrando que você pode comprar frações e você faz o investimento mínimo de R$ 29,58. Está vendo que é exatamente 1% do preço unitário? Bom, se você levar esse título até o vencimento, que é 15/8/2032, e você não deseja retirar de forma antecipada, ou seja, mantém o título até 15/8/2032, o investidor vai ter uma rentabilidade bruta de exatamente R$ 16.075, representando 60,75% de rendimento. Veja só, sobre um título que vence daqui a 6 anos. O preço unitário calculado no futuro será R$ 4.756, ou seja, o título que você compraria hoje por R$ 2.958, se fosse comprar uma unidade inteira, você venderia por R$ 4.756,42 com o rendimento contratado. Agora, para a gente poder prever cenários, a gente precisa entender um pouco de futuro. Qual vai ser o IPCA e a Selic para, por exemplo, final de 2026 ou 2027, caso você queira resgatar esse título antes e também saber se haverá períodos aqui para frente que ele vai pagar mais do que 8,11% ao ano. E para isso a gente precisa entender de dois indicadores básicos de economia. Calma, você não precisa ser economista formado não. Basta você entender a inflação e a Selic. Atualmente a inflação está em 4,64%. A Selic meta em 14,25%. Mas esse é o cenário atual. A gente tem que ter capacidade de prever o cenário futuro. Mas aqui a gente não tem nenhuma bola de cristal para prever isso não. A gente vai dar uma olhada nas projeções do relatório Focus. Esse relatório complexo aqui, mas calma, calma. A gente vai tornar ele muito mais fácil do que ele parece ser complexo aqui. Essa última edição, sobre 10 de julho de 2026, divulgada no dia 13 de julho de 2026, ela traz o seguinte: lembra do indicador IPCA e taxa Selic? IPCA, se você não sabe, é a taxa da inflação. Selic, a taxa de juros. A gente consegue ver neste relatório aqui as projeções para pelo menos 2026. Olha só que interessante. Já merece o seu like nesse vídeo se esse conteúdo está fazendo sentido para você. IPCA, 5,16 é a projeção para 2026 e Selic, 14%. Vamos voltar para o nosso simulador e vamos ver quais poderão ainda ser as taxas do Tesouro Direto frente a esse cenário que o relatório Focus Banco Central está projetando para 2026 e verificar se existe possibilidade de aumento da taxa de juros que o IPCA+ está pagando. Então a gente vai vir aqui no nosso simulador e jogar a projeção da taxa de inflação do IPCA para 2026, 5,16, conforme relatório Focus, e 14% a taxa Selic. Lembrando que a Selic, enquanto eu gravo esse vídeo, está em 14,25% e como a gente viu, o IPCA 4,64%. Quer dizer que ainda vai vir muito aumento de preço das coisas pela frente. Bom, segundo essas projeções, olha só, são projeções, não são adivinhações, mas também não são promessas. A taxa fixa do Tesouro IPCA 2032 poderá chegar ainda a 8,41% em 2026, caso essas projeções se concretizem. Mas nós temos coisas importantes que ainda estão por acontecer no segundo semestre de 2026. Dentre elas, a taxação, a nova tarifa de 25% para 50 produtos brasileiros exportados
aos Estados Unidos. Petróleo bruto, café em grão, aeronaves, carne bovina, celulose, suco de laranja, ferro, máquinas industriais, pneus, açúcar, etanol, tabaco, madeira, calçados e alguns produtos de alumínio passarão a pagar uma tarifa adicional de 25% a partir de 22 de julho de 2026. Além disso, a gente tem a guerra entre Estados Unidos e Irã, que entra numa nova fase de conflito. E o mercado já responde para isso. Aqui, o preço do petróleo subindo novamente com essa retomada, essa nova fase da guerra entre Estados Unidos e Irã. E é claro que isso poderá fazer com que novamente a inflação volte a subir, que atualmente está em 4,64 com a inflação do mês de junho de 2026. E isso, obviamente, vai implicar na manutenção ou não da taxa Selic. Mas por que toda essa volta? É para você entender como esses números aqui ainda podem variar até o final de 2026 ou ainda até mesmo 2027. Fora isso, nós temos o cenário de eleições aqui no Brasil e, junto com isso, um alto déficit fiscal do governo federal, que é uma conta que vem para pagar em 2027. Mas vamos voltar aqui para o nosso simulador. Vamos supor que você queira entrar no Tesouro IPCA mais 2032, mas para fazer justamente marcação ao mercado. E eu vou colocar aqui uma data de saída futura. Vamos colocar aqui 15/1 de 2027. Vamos supor que eu queira sair com essa taxa de 8,41. Lembra, eu comprei 15 de julho de 26 a uma taxa de 8,11 e estou querendo sair em 15 de janeiro de 2027 a uma taxa de 8,41 com inflação, então batendo aquilo que o relatório Fox está projetando, 5,16. Vamos ver aqui, nesse caso, a nossa planilha recomenda mercado em alta, melhor segurar o título até o vencimento. Agora vamos supor que você queira olhar um pouco para mais longo prazo, 2027, e eu vou pegar também aqui IPCA, previsão estimativa 4,20 e Selic em 12%. Vamos colocar aqui 4,20 e 12%. Vamos supor que a gente queira resgatar o nosso título em 15/12 de 2027. Vamos lá, olha só. Aí sim você tem um lucro em relação ao preço e a taxa teórica contratada de R$ 324,67. Teria um lucro em relação à marcação a mercado de 3,25%. Agora imagina, se a nossa taxa Selic caísse para 10%, por exemplo, a gente teria um aumento do nosso lucro aqui, além do que o IPCA mais estaria pagando, para 13,93%. Claro que daí o título passaria a pagar não mais 8,11, não mais 8,41, mas passaria a pagar 5,57 dentro de um cenário tão otimista desses como a gente está vendo aqui. Agora veja só, há uma taxa de Selic a 10% e uma inflação de 4,20, com o título futuro pagando 5,57, o nosso rendimento em relação ao valor inicial investido de R$ 10.000, valor teórico 11.837 e o valor final, valor de venda a mercado 13.230. Agora, se todo esse cenário aqui piorar, governo perder a mão, a inflação for para casa de 10% e a Selic para casa dos 20%, como já tivemos no Brasil períodos acima de 20%, olha só, a taxa futura de um IPCA+, vai passar dos 9% e a perda de quem investiu em 8,11% aqui vai ser maior. Ou seja, pode demorar bastante conseguir um retorno da marcação ao mercado se as coisas não melhorarem. Então me parece que nós temos hoje em dia dois grupos de pessoas. Aquele grupo, primeiro, que já fez os seus investimentos, pegou uma taxa de 8% para mais, está torcendo para que a economia melhore, para que as taxas caiam e consiga fazer uma venda para ganhar mais dinheiro na marcação ao mercado. E do outro lado, um outro grupo que ainda não entrou, que está esperando a economia piorar
a taxa de inflação e a taxa de juros subir para conseguir pegar taxas melhores do Tesouro IPCA+. Me diga aqui nos comentários em qual grupo que você está. Você viu nesse vídeo que eu usei esse simulador e eu tenho aqui para o IPCA 2032, 2040 e 2050. Ainda você pode fazer o comparativo com cada título aonde você ganha mais. Você pode adquirir esse simulador recebendo no seu e-mail. Vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário para você comprar. Um custo bem acessível, só para ajudar a manter o nosso canal no ar. Você vai ser direcionado para uma página de compra. Assim que concluir a compra, o pagamento, você recebe a planilha desbloqueada no seu e-mail. Você só vai preencher essas células em amarelo, as demais estarão bloqueadas para proteção das fórmulas e você pode simular se vale a pena comprar agora títulos do IPCA+, e se valerá a pena sair, resgatar antes do vencimento daqui a um tempo em datas futuras. Agora, se você quiser trocar uma ideia sobre a sua carteira de investimento, tirar dúvidas sobre para onde direcionar os seus esforços, você pode contar com a minha mentoria. Basta você apontar seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela, você já me chama diretamente no WhatsApp. É 1 hora de mentoria online, eu e você, como se estivéssemos no meu escritório. E obrigado por você chegar até o final desse vídeo. Vou deixar esses 2 vídeos aqui recomendados para você assistir e você também já pode considerar se tornar membro do canal. Por R$ 3,99 você se torna um riquinho investidor, apoiador do nosso canal, e por R$ 19,99 a base da riqueza você tem acesso a todos os cursos que temos publicado aqui no YouTube de forma gratuita.